Na última semana, um assunto dominou o noticiário político aqui no Brasil e repercutiu, inclusive, na imprensa internacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, logo depois que a Polícia Federal apreendeu o passaporte dele na investigação que apura a suposta trama golpista. Veículos de várias partes do mundo publicaram informações divulgadas em primeira mão pelo jornal americano The New York Times. Investigado no Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque ele ficaria legalmente fora do alcance das autoridades brasileiras. A defesa do ex-presidente negou que Bolsonaro estivesse tentando fugir ou buscando asilo. Para analisar esse assunto, a gente conversa agora com o mestre em Ciências Políticas e sócio da Arco Advice, Lucas Aragão. Lucas, muito boa tarde para você. Muito obrigada por participar aqui do Agora CNN. Esse assunto mobilizou todo o bolsonarismo nesta semana. Isso, inclusive, colocou bastante pressão em cima também do Supremo Tribunal Federal. Diante desse cenário, na sua avaliação, o Supremo está um pouco de mãos atadas do ponto de vista político para tomar uma reação, fazer algum tipo de reação a esse gesto de Jair Bolsonaro? Porque se falou, inclusive, em aumentar, endurecer as medidas cautelares ou até em prisão preventiva e nada disso aconteceu até agora. Boa tarde para você. Boa tarde, Clarice. Um prazer falar com você, falar com todo mundo aqui na CNN. Olha, nesses últimos ano e meio, 2, desde que, por exemplo, o Bolsonaro teve a reunião com os embaixadores, depois que ele perdeu a eleição presidencial e, enfim, todos os episódios recentes do Bolsonaro são episódios que criam um mosaico ali muito difícil para a situação eleitoral, jurídica dele. Ele continua sendo uma força política e eleitoral muito forte, mas a gente tem que dividir, né? São várias camadas quando a gente fala de política. Existe a política da rua, existe a política do voto, existe a política das instituições, né? A política do Congresso, a política do Supremo. E eu acho que no campo das ruas, no campo do voto, é inegável. Ele ainda é um ator político muito relevante, muito forte. Não é à toa que depois de um mandato que foi muito confuso, caótico, ele ainda quase vence as eleições, ele por pouco não ganhou do atual presidente Lula. Agora, do ponto de vista institucional e do ponto de vista da política dos fóruns ali, né, na Suprema Corte, no Congresso Nacional, ele fica cada vez mais isolado, justamente por ter uma postura, às vezes, que é muito distante ali do que se espera institucionalmente de um presidente da República, de um ex-presidente da República, né? Se a gente olhar para trás, a reunião com os embaixadores, a saída de 2 dias ali na Embaixada da Hungria, são episódios que não acontecem muito assim, né, na nossa política, né? Parte das ruas pode até achar legal, poxa, é diferente, é autêntico e tudo mais. Só que a política institucional não gosta muito disso, né? Então acaba deixando ele mais isolado. Eu acho que é mais uma peça no tabuleiro de um mosaico que isola ele politicamente, não isola ele das ruas, ele ainda é um político popular, né? A gente vai ter que esperar isso com tempo, avaliar as pesquisas com mais calma. Em relação à Suprema Corte, o STF, o que eles vão fazer? Eu acho, Clarissa, que o STF vai tomar cuidado. E quando eu digo cuidado, não é por medo ou por nada nesse sentido, mas eu acho que o STF vai conduzir o processo com muita calma e eu não acho que nesse momento vai fazer nenhuma movimentação repentina, aí, como, por exemplo, uma prisão preventiva. Agora, Lucas, no mesmo dia em que essa reportagem do New York Times foi publicada, o ex-presidente entrou com um pedido no Supremo, demandando ali a liberação do passaporte dele, para que ele pudesse viajar para Israel. Pelo menos esse era o argumento. Na sua opinião, ali, qual foi o plano de Jair Bolsonaro? Porque ficou ali no ar que isso pudesse soar quase como uma provocação ao Supremo. No momento em que estavam falando em endurecer medidas cautelares, ele vai lá e pede para sair do Brasil, depois de ter passado 2 noites em uma embaixada e ter toda essa polêmica a respeito de um suposto plano de fuga. Parece muito difícil saber. Assim, a análise política ela usa elementos. Tem metodologia, usa elementos do passado, elementos do futuro, fonte primária, fonte secundária. Agora, tem uma coisa na análise política que é muito difícil, que é entrar na cabeça de alguém e saber o que a pessoa pensa, né? Ainda mais quando é de uma pessoa só, né? A gente vê guerras, casamentos, sociedades se iniciando e acabando porque alguém dormiu e acordou com a cabeça diferente do que estava na noite anterior. Então, a minha primeira resposta, pouco
acadêmica e pouco metodológica nesse momento vai saber, né, Clarissa? Agora, sabendo quem o presidente Bolsonaro é, as pessoas que estão ali ao seu redor, eu acho que tem alguns elementos que a gente pode deduzir. Primeiro, não necessariamente uma provocação, assim, de ter uma postura de vou fazer isso como provocação, até porque as últimas movimentações dele, pelo menos formalmente em relação ao STF, têm sido respeitosas, né? Têm sido cuidadosas, talvez seja a palavra mais certa. Naquele protesto que a gente teve aqui, a manifestação na Paulista, ele foi cuidadoso. A gente vê ali pessoas próximas ao seu círculo mais próximo, ali, como, por exemplo, o Fábio Weingarten no Twitter, sempre dizendo que o presidente está à disposição do Alexandre de Moraes, que teve uma conversa com ele, que vai, nos depoimentos, mostrando-lhe uma certa formalidade. Então, eu não sei se é uma provocação, porque seria um pouco distante do que ele tem agido nesses últimos meses. Eu acho que é uma movimentação política, né? Ele viu ali uma oportunidade de ir para Israel e tentou um vai que cola ali, né? Vai que cola, que me dá um passaporte aqui, mas obviamente o STF não iria fazer uma movimentação dessa, né? No meio de uma investigação, as fontes aí do Mundo de Brasília dizendo de endurecer a medida cautelar e toma aí seu passaporte, dificilmente isso aconteceria. Mas eu ainda não estou pronto para dizer aqui para você, eu acho que é uma provocação, porque está meio distante das últimas manifestações dele em relação ao STF, em relação ao Alexandre de Moraes. Agora, Lucas, quando ele pede para viajar para Israel, por exemplo, tem um componente ali estratégico importante. Ele acaba, querendo ou não, mobilizando mais uma vez a sua base política ali, alimentando aquela tese que está permeando toda a sua defesa de que ele é um perseguido político. Né? A hora em que ele apresenta o pedido, esse pedido é negado, e aí é mais uma vez, olha, tá vendo, é perseguição do Alexandre de Moraes. Então tem também esse componente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E nesse mundo que a gente vive hoje, Clarissa, de muita polarização, é engraçado, né? Porque, assim, no mundo inteiro, grandes democracias muito polarizadas, como é os Estados Unidos, como é o Brasil, quem decide a eleição, no final das contas, nunca são os lados polarizados. É o centro que não gosta muito de nenhum dos dois, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, os independentes, que quanto mais tempo fica com o presidente democrata, eles ficam um pouquinho mais republicano. Quanto mais tempo fica com o presidente republicano, eles ficam um pouquinho mais democratas. Aqui no Brasil também, né? A gente vê ali um eleitorado que rejeita os dois, mas no final do segundo turno acaba votando em quem odeia menos, né? É uma disputa do ódio, não é uma disputa do amor. Só que na política fora da eleição, né, aquela que acontece depois de um ciclo eleitoral, aqueles 3 anos ali onde a eleição deixou de ser o grande tema, os políticos a gente tem visto cada vez mais voltando para a sua área de conforto, que é conversar com a base. E até, de certa forma, dá para entender do ponto de vista estratégico, né? O Bolsonaro, eu acho que ele foi mal na eleição em conversar com o centro, mas agora, nesse momento, onde ele precisa se proteger e precisa de mostrar a força política, força das ruas, enfim, ele faz cada vez mais essas movimentações e também na questão específica de Israel, é seguido logo depois ali de uma fala do presidente Lula, que pegou extremamente mal, não só em Israel, mas em parte da sociedade aqui no Brasil em relação ao que tem acontecido em Gaza, né? Sem entrar no mérito de nada, mas pegou mal e a gente viu nas pesquisas, né? Dentro de um eleitorado evangélico, que é muito próximo ao ex-presidente Bolsonaro, o presidente Lula falou aquela comparação entre o Holocausto e Gaza, que foi pessimamente recebida. Então, a bola quicou ali na frente do presidente Bolsonaro, ele está tentando usar isso politicamente. E é normal nesses momentos, Clarissa, quando um político está numa situação muito acuada, ele fica caçando assuntos para tentar se fortalecer. A gente já viu Lula fazendo isso, a gente já viu Fernando Henrique fazendo isso, agora a gente está vendo o Bolsonaro fazendo isso, porque ele é o ator político do momento que está acuado, né? Nós conversamos com o Lucas de Aragão, mestre em Ciência Política e sócio da Arco Advice. Muito obrigada pela participação aqui no Agora CNN. Lucas, até a próxima. Obrigado a você, Clarissa. Boa tarde.